Olá, segundo ano, tudo bom? Boa sexta-feira, como vocês estão? Espero que vocês estejam aí animados para mais uma sexta-feira de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre a primeira aula de literatura, referente ao quarto bimestre, em que eu vou apresentar para vocês o livro O Mulato, que é o livro do bimestre. O autor é Aloísio de Azevedo. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre os 4 benefícios que a leitura traz para o cérebro e para a sua vida. Melhora o funcionamento do cérebro. Segundo, estimula a criatividade. É a partir da leitura, da análise, da interpretação, do estudo dos elementos da narrativa que você pode ter aí insights de criatividade. Ele incita também o senso crítico, ou seja, cria em você aquela criticidade, criticar, ou seja, questionar o que você está lendo. Não só ler por ler, não, criticar, entender, tá? E provocar também a empatia, tá certo? Então a leitura ela traz muitos benefícios que eu ainda vou mostrar para vocês, além desses, outros benefícios ao final desta videoaula. Então, o livro que vocês estão, que foi orientado e foi indicado para vocês, é essa versão do livro O Mulato, de Aloísio de Azevedo, da editora Ática, certo? Então, você pode adquirir o livro através da editora, ou você também pode acessar o domínio público. Trouxe aqui para vocês o site, para que você possa pesquisar, baixar em PDF e fazer a leitura. Então, assim, não há desculpa para não ler o livro, porque eu não encontrei, professora, porque eu pedi e não veio. Não. Peçam a obra através do domínio público e façam a sua leitura, tá certo? A obra. Então, essa obra, tá? Nesse livro, você vai encontrar a história de um jovem chamado Raimundo que retorna à sua cidade natal, São Luís do Maranhão, depois de se formar em medicina na Europa. Logo, ele se apaixona por alguém. Eu não vou passar para vocês todo o resumo, mas eu estou aqui dando algumas, digamos assim, colocando para vocês alguma coisa para que vocês se interessem e vão ler a obra, que é muito interessante. Ao final dessa videoaula eu também vou ficar falando um pouquinho mais sobre o resumo dessa obra, e vocês vão ver que é algo bem interessante, uma história envolvente e que traz assim muitas críticas à sociedade e ao período em que ele foi escrito. Quem foi Aloísio de Azevedo? Então eu trouxe aqui a imagem do Aloísio de Azevedo, que foi um escritor brasileiro. Ele foi precursor do movimento naturalista no Brasil. Ele também fundou, né, a cadeira de número 4 da Academia Brasileira de Letras, né, em que atuou entre 1897 e 1913. O nome completo dele, gente, é Aloísio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo. Ele nasceu em São Luís do Maranhão no dia 14 de abril de 1957. Então, nós estamos falando aí, né, de um jovem que muda-se para o Rio de Janeiro junto com seu irmão, né, que também é teatrólogo, jornalista, e ali ele estudou na Academia Imperial de Belas Artes a partir de 1806. Ele escreveu diversas obras, mas ele atuou tanto como escritor como jornalista. Ele também foi pintor e desenhista. Ele trabalhou como caricaturista em alguns jornais do Rio de Janeiro, alguns jornais como a Semana Ilustrada, o Fígaro, Zigue-Zague e o Mequetrefe. Ele retorna ao Maranhão após a morte de seu pai por volta de 1878. E nesse momento ele se dedica apenas à atividade de escritor, tá? Mas ele faz isso com o intuito de ajudar a família, né? O sustento da família. Então, o seu primeiro romance foi intitulado Uma Lágrima de Mulher.
Ele escreveu essa obra em torno de 1880. E nessa obra ele apresenta um estilo muito assim romântico ainda, tá? Ele escreveu diversas obras, sendo considerado um importante abolicionista brasileiro. Isso porque criticou a escravidão no país e ele ressaltou também o tema racial. Então ele foi, desta forma, precursor, iniciante, né, no movimento naturalista no Brasil, com a publicação do livro que a gente colocou aqui para vocês agora, certo? Que é justamente o quê? O Mulato, que foi escrito em 1881. Grande parte da sua obra foi influenciada por escritores como essa de Queiroz, que é um escritor português, de Émile Zola, que é um escritor francês. Então, assim, ele é uma figura, gente, de multifaces, assim. Então, ele foi nomeado diplomata em 1895. E essa é uma característica muito marcante desses escritores, desses períodos anteriores, que geralmente a sua formação inicial nunca era letras, geralmente era advogado, era engenheiro, era médico, e eles tinham essa tendência sempre a escrever e falar sobre, né, situações, sobre contexto político, enfim. Então, assim, ele viajou por diversos países, entre eles Itália, Inglaterra, Espanha, Argentina, Paraguai e Japão. E nesse momento, né, ele resolveu deixar de lado a profissão de escritor, nesse momento que ele se deu a chance de viajar pelo mundo. Ele faleceu em Buenos Aires, na Argentina, com 55 anos, no dia 21 de janeiro de 1913. Então, vocês vão aí conhecer a obra de um escritor que era um escritor muito renomado, que possui uma vasta bibliografia aí literária. Ele escreveu contos, crônicas, romances, fez críticas, ele escreveu novelas, peças teatrais. Tá? Como ele foi um dos mais emblemáticos escritores da prosa naturalista brasileira, eu trouxe aqui, né, as obras que merecem destaque, como O Mulato, que foi escrito em 1881, a obra que inaugura o movimento naturalista no Brasil, tá? Denunciou aí o preconceito racial e criticou o clero, a igreja. Então, ele também escreveu Casa de Pensão, em 1884, que é uma obra que descreve a vida dos jovens estudantes, tá? Que vinham de outras localidades do Brasil para o Rio de Janeiro e passavam por situações, né, que são descritas nessa obra, Casa de Pensão, e também o Senhor Cortiço, que foi um marco também do movimento naturalista, e essa obra é um retrato da sociedade brasileira da época, que também narra as histórias dos habitantes de um cortiço no Rio de Janeiro. Então ele traz aí essa característica bem marcante, esse momento histórico, político e social desse período aí de vivência de diferentes, digamos assim, não vou falar classes, mas diferentes personagens, né? Ó, trouxe aí personagens como estudantes que vinham, né, para estudar no Rio de Janeiro, pessoas que saíam de suas regiões e vinham para o Rio de Janeiro também tentar a vida. Então, assim, a característica das obras de Aloysio de Azevedo, né, é justamente a descrição bem detalhada, bem minuciosa, uma narrativa bem lenta. Ele tem uma linguagem muito simples e regional, ele foca na realidade cotidiana, ele traz retrato da sociedade, fazendo uma crítica social, ele traz aí temas, né, de mazelas, patologias sociais, ele fala sobre a promiscuidade, adultério, vícios. Os personagens dele são simples e bastante, assim, como é que eu posso falar, degradados, assim, sabe? Ele traz também a animalização dos personagens. Ou seja, por que a obra dele é tida como naturalista? Porque ele traz aí
características naturalistas, e essa é uma das características naturalistas, você falar sobre a forma mais, digamos assim, mais primitiva do ser humano, né? Então ele fala da animalização dos personagens. Ele foca também no comportamento, né, psicológico e social desses personagens, fala da decadência moral e principalmente aí do preconceito social, tá? Então eu trouxe para vocês o resumo dessa obra e veja só, ela é muito interessante. Eu gostei muito de ler essa obra. Eu não conhecia a obra em si, eu não tinha lido a obra, eu li para apresentar para vocês. Então, a obra ela começa a ser narrada no interior do Maranhão, onde José Pedro da Silva era fazendeiro e comerciante português. Então, assim, com Domingas, outro personagem, uma de suas escravas, ele teve um filho bastardo, que é quem? Raimundo. Lembra que eu citei Raimundo lá no começo? Então, ele casou-se com Quitéria Inocência de Freitas Santiago e, desconfiada da relação que ele tinha com essa escrava, a esposa pede para açoitar a mulher e ainda queimar suas genitais. Então ele, desesperado, né, leva a criança para a casa de seu irmão Manuel e quando ele retorna à fazenda, encontra a esposa na cama com o padre Diogo, no intuito de quê? De se vingar do seu esposo. Então veja, eu fiz aí uma pergunta e quero que vocês respondam no fórum. Você conhecia as obras de Aloysio de Azevedo? Por exemplo, A Casa de Pensão é uma obra que está na lista dos 8 livros que serão cobrados na Federal, né? Então é um livro que, além de ser um livro contextual de um período do Brasil, nós também estamos falando de, né, contextual, eu falo político, social, econômico. Então, essa obra ela norteia muitas questões que vão ser abordadas no vestibular da Federal. Então é muito interessante que vocês leiam. O Cortiço também é uma obra muito emblemática desse período, né, naturalista, e nós estamos falando aí, né, de um escritor muito importante. Então, assim, dessas 3 obras que eu estou falando para vocês, a única que eu não tinha lido ainda, que li agora para fazer, né, para apresentar para vocês, foi essa obra O Mulato, né? Então, muito interessante, gostei muito da história, gostaria de estar aqui falando mais para vocês, mas aí eu vou entregar muita obra, não vai ter graça, tá bom? Então eu vou deixar para que vocês se interessem em ler a obra. E não esqueçam, ao final de cada videoaula, uma atividade sobre ela no Produção Acadêmica. Qual é ela? Ler o livro, porque o livro, como eu falei também lá no começo, né, a leitura ela amplia seu vocabulário, seu conhecimento cultural, social, econômico, político, é entretenimento, ele aprimora seu conhecimento de mundo, né? E além de tudo, vai te ajudar a realizar a atividade avaliativa. Então não esqueça de ler essa obra, tá bom? Fica aqui o meu abraço, o desejo de um ótimo final de semana e qualquer coisa só me contatar lá no Recados ou no fórum que eu estarei respondendo a vocês. Beijo, turma. Fiquem com Deus.